O folclore brasileiro está repleto de monstros de punição. Temos a mula sem cabeça, que castiga a mulher que se apaixona pelo padre, o lobisomem, o sétimo filho homem. Mas, lá no interior de Pernambuco e Alagoas, existe um caos de terror focado em outro pecado, a crueldade materna. É a lenda da porca dos 7 leitões. Um monstro que não ataca, mas aterroriza, e que vaga pelas estradas chorando. Pelos filhos que ela mesma matou. O Arquivo Enigma foi investigar a origem desse conto. Como um monstro assim nasce na imaginação popular. A lenda tem várias versões, mas o pecado original é quase sempre o mesmo. Uma mulher maligna. A versão mais famosa é a da madrasta. Uma mulher muito rica, poderosa, mas cruel, que simplesmente odiava suas 7 enteadas. A história conta que um dia, cega pelo ódio, ela as levou para o meio da mata e as assassinou, uma por uma, sem qualquer piedade. Outra versão, igualmente sombria, fala de uma mulher que engravidou 7 vezes. Mas, seja por vaidade para não estragar o corpo, ou por pura maldade, ela abortou todos os 7 filhos. Em seu leito de morte, cercada por todo o luxo, ela não demonstrou um pingo de arrependimento pelos seus atos, e por isso foi amaldiçoada. Dependendo de quem conta o caso, foi Deus ou o próprio diabo quem proferiu a sentença. Ela jamais encontraria descanso. Ao cair da noite, sua forma humana se esvairia, e ela se transformaria num animal considerado impuro na tradição, uma porca. E os seus 7 leitões seriam as almas das crianças que ela matou, condenados a segui-la, chorando pela eternidade. É exatamente aqui que o caos se transforma em puro terror. O que acontece quando você está numa estrada de terra, tarde da noite, e cruza o caminho dela? A lenda diz que a porca dos 7 leitões aparece em estradas rurais, principalmente perto de cemitérios ou igrejas antigas. O primeiro sinal é o som. Você não a vê, mas a ouve. Grunhidos altos, raivosos, misturados a um choro desesperado, quase humano, dos leitõezinhos. Então ela surge. Uma porca enorme, completamente preta, com olhos que brilham em vermelho na escuridão, correndo em disparada como se fugisse do próprio inferno. Mas o verdadeiro horror não é ela, são os leitões. Eles correm desesperados atrás da mãe, tentando mamar, buscando um conforto que nunca virá. Mas a porca, em sua agonia eterna, os ignora, os chuta, os atropela. Ela está, na verdade, fugindo da sua própria culpa, e as criaturinhas são o lembrete constante de seu pecado. O Arquivo Enigma investiga. O que acontece se você a vê? A lenda é, acima de tudo, um aviso muito claro. Não interfira. Imagine a cena. Você vê um daqueles leitõezinhos caindo, chorando, abandonado na estrada. Seu primeiro instinto pode ser de pena, de querer ajudar. Mas se você tentar pegar um deles no colo, a porca para de fugir imediatamente. Sua agonia se transforma em fúria e ela se vira contra você. Os causos dizem que quem interfere na maldição é atacado violentamente. E alguns contadores de história mais antigos afirmam que a maldição pode até passar para a pessoa intrometida. Então, o que o Arquivo Enigma conclui sobre essa lenda? A porca dos 7 leitões é um clássico causo de terror moral. Ela faz parte da mesma família de lendas da mula sem cabeça e do lobisomem. São as chamadas maldições da Quaresma, histórias que eram contadas para reforçar o código moral rígido da igreja e da sociedade no sertão. Pense bem, o lobisomem pune o homem, o 7º filho. A mula sem cabeça pune a mulher pelo desejo proibido, a amante do padre. E a porca dos 7 leitões? Ela pune o que era considerado o pecado máximo no sertão. A mulher que rejeita a maternidade ou que é uma mãe desnaturada, como a madrasta cruel. O causo é a forma que o folclore encontrou para dizer que a crueldade contra crianças é um pecado tão grande, tão imperdoável, que a punição é eterna.
O Arquivo da Porca dos Sete Leitões. É um lamento que ecoa na madrugada. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Fechamos esta série de investigações sobre os monstros punitivos do nosso folclore. Qual será nosso próximo mergulho nos mistérios do Brasil? Deixe sua sugestão nos comentários, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Até a próxima!